Daí, pessoal, mais uma resolução. Dada a função real f de x igual a 2 menos 4 que multiplica seno de 4x, analise as afirmações. A imagem da função f é o intervalo real de menos 2 a 6. Intervalo fechado em menos 2, fechado em 6. O período da função é igual a 4π. O eixo central da função passa em y igual a 2. E aí pergunta, então, dessas três afirmações, quais são verdadeiras. Bom, então eu tenho aqui a função. Deixa eu colocar aqui, ó. A função é f de x igual a 2 menos 4 que multiplica seno de 4x. Bom, então eu vou iniciar com a número 1 aí, a imagem, né, que é bem fácil de fazer. Mas antes de te mostrar a resolução, eu quero relembrar a forma geral da função trigonométrica com parâmetros acrescentados. Então assim, ó, f de x igual a mais b que multiplica seno de cx mais d. Então o a, b, c e d aí são chamados de parâmetros, né? São parâmetros que são acrescentados na lei da função trigonométrica. E cada um desses parâmetros provoca uma modificação gráfica, né? Vai fazer aí um tipo de interferência no gráfico da função. E aí, para fazer a imagem, então, a partir desse modelo, observa aqui, ó, que o A ele equivale ao 2 aqui, ou o 2 equivale ao A. O B é o valor que multiplica o seno, ó. B multiplica o seno. Então, o B aqui, ó, é menos 4. B é menos 4. O C é o valor que multiplica o ângulo, multiplica o x. Então, o C aqui, ó, é igual a 4. E o D é o valor que é somado ao x. E como eu não tenho ninguém, então o D aqui, nesse caso, esse exemplo, seria igual a 0. Ok? Bom, então olha só. Analisando a afirmativa 1, que fala sobre imagem. Então, como regra prática, ó, tu pode estabelecer o conjunto imagem assim, ó. Os limitadores a menos b e a mais b. Como se fosse uma fórmula. A menos b, a mais b. Normalmente o a menos b é o valor mais baixo, portanto fica na esquerda, e o a mais b é o valor mais alto, fica na direita. Às vezes fica o contrário, nesse exemplo vai acontecer isso. E aí na hora de fechar a resposta é só trocar de lugar, tu já vai entender como que funciona isso, tá? Então vamos pensar assim, ó. Aqui. O A, quem é o A? O A é 2. Então eu tenho aqui, ó, 2 menos o B. Menos, aí observa que o B, ele é menos 4. Então, 2 menos 4. E aqui A mais B. O A é 2. Então aqui, ó, A 2 mais B. Mais. E o B menos 4. Então eu tenho aqui, ó, menos com menos mais, 2 mais 4, 6. E aqui 2 mais com menos dá menos, 2 menos 4, menos 2. Então essa é a imagem. Só que não é adequado, né, colocar do 6 até menos 2. Sempre se escreve um intervalo com um valor menor, né, na frente. Então a imagem aí vai desde o menos 2 até o 6. Simples assim. Então o A mais B e o A menos B definem para mim os limitadores. Ok? Então eu fico com que a 1 é verdadeira. Ok. Aí eu vou analisar a segunda afirmativa. A segunda afirmativa que diz que o período é igual a 4π. Como que eu defino
defino o período de uma função trigonométrica? Também tem uma formulazinha bem simples. O período para seno e cosseno, é igual a 2π sobre o c. Então, neste exemplo aí, eu tenho que o período dessa função é igual a fixo aqui, ó, 2π vem da fórmula, divide pelo c. O que é o c? Olha aqui, ó. O c é o valor que multiplica o x. Então, eu tenho 2π divididos por 4. Simplifica 2 com 4. E o período dessa função está ficando aí π sobre 2. E aí ele está me dizendo que o período é 4π. Então, isso não está certo, né? Portanto, essa aí é falsa. E indo para a próxima, fala sobre o eixo central da função passa em y igual a 2. Bom, esse eixo central aí tem a ver com a imagem, tá? Então assim, eu vou fazer aqui um esboço só da imagem, tá? Não vou nem desenhar o gráfico, só a imagem, para que tu entenda o que é esse eixo central aí passando em 2. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, ó. Vou colocar esse eixo deslocado para baixo aqui, porque eu estou percebendo que x e aqui y, né, ou f de x, ou enfim, a função. A imagem ela vai desde o menos 2, então aqui, ó, 1, 2, vai desde o menos 2 e vai até o 6. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai até o 6. Então isso aí é a minha faixa de variação da imagem. É a minha faixa onde a função acontece aí, tá? Então olha só, o eixo central é aquela linha bem no meio, entre menos 2 e 6. E aí está dizendo que é no 2. Então, olha só, do menos 2 até o 6, aqui, ó, eu tenho 8 de distância. Do menos 2 até o 6 tenho 8. Então, bem no meio eu teria que fazer o quê? Andar 4. Então, para cima, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou parar aqui, ó. Então, essa aqui é a linha bem do meio. E se tu observar, esse valor aqui corresponde ao 2. Por quê? Aqui eu tenho menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, lá em cima 6. Então realmente a linha aqui, o eixo, ó, central, o eixo que divide a imagem bem no meio, passa realmente em y igual a 2. E aí então a número 3 ela é verdadeira. Outra forma que eu podia pensar sem o desenho é simplesmente fazer o que? A média, né, da imagem. Faz menos 2 mais 6 e divide por 2. Isso vai dar 4 por 2, que vai dar 2. Y igual a 2. Ok? Então aí eu tenho primeira verdadeira e terceira verdadeira. Onde é que está isso? Primeira e terceira, letra B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Bons estudos. Forte abraço e até a próxima.